Eu li Undead Unluck. Eu li Undead Unluck inteiro. Antes de mais nada, Hum, duas coisas. Uma diga. coisa, na verdade. Não é Hum. muito triste que esse mangá vende, tipo, nada. Então, isso é uma coisa que eu preciso falar. É muito triste. É principalmente muito triste considerando que ele teve um anime que, Aham, por boa parte, foi ótimo. aham. Eu entendo completamente. Eu entendo perfeitamente por que, que ele não vende nada. Não por que, que ele não vende nada, mas assim, eu entendo perfeitamente todas as resistências que esse mangá pode causar numa pessoa que, por exemplo, compra Jump pra ler um Jujutsu, sabe? O que, que é Undead Unluck? Vamos Hum. lá. Undead Unluck ele é um Vamos mangá. lá. Ele é um mangá publicado desde 2020 na revista Weekly Shonen Jump. Ele estreou junto de Mashal, quase. Ele estreou quase ali colado no Mashal, né? Foi uma leva de bastante sucesso esses anos de 2020 aí, né, pra Jump. Escrito por Yoshifumi Tozuka, Aham. e ouvintes mais atentos aí vão perceber que de Tozuka pra Tezuka só é uma letrinha só que muda. E ele conta a história de um mundo em que existem pessoas que têm habilidades de negar parte da realidade, negar certos aspectos da realidade, né? E duas dessas pessoas são nossa dupla de protagonistas, Undead e Unlucky. A Fuko, que é uma menina que ela consegue negar a sorte de tudo que ela toca, e o Andy, que é um imortal. Ele nega a morte, então ele não consegue morrer, que é a grande vontade dele, finalmente morrer. E ele se encontra com a Fuko, eles vão partir nessa jornada aí, né? Encontrando outros Negators e tentando trazer aí a grande morte que o Andy quer. Esse é o primeiro capítulo. Uhum. No quarto capítulo eles vão matar Deus. É, essa é a sinopse de Undead Unluck. Eu comecei a ler porque, justamente, Guerreiro, esse mangá, ele tá sempre ali naquela cordinha bamba. Eu vi o anime, eu Exato. vi. Eu vi bastante do anime até. Eu vi, tipo, uns 20 episódios, mas, tipo, vi mesmo 5, 6. O resto eu via no trem, aí eu não tava prestando muita atenção, eu só tava achando muito bonito. E, enfim. Ler ele agora me deu uma apreciação a mais. Já estavam falando que ele ia ser cancelado. Papo sério E de não vai. cancelamento. Não vai. Fico muito puto que agora eu tô investido e tô com muito medo dele de fato ser cancelado. Por quê? E aí vamos lá. Matheus, Diga. cada década tem o seu Shaman King, né? Não tem jeito. Então, né? Porque vamos lá, o Undead Unluck eu sempre achei ele muito charmoso, eu gostava muito da arte dele. Me remetia muito a uma coisa mais old school, mais anos 90. Lendo ele, Aham. eu percebo que não é exatamente isso, é porque tem personagens específicos que me remetem muito a um estilo de personagem mais antigo, propositalmente, tipo o Victor. Sim. Mas ele é um mangá bastante interessante, porque ele é um mangá. A gente tava falando do Jujutsu, a gente acabou de falar bastante do Jujutsu. E o Jujutsu, ele é um Battle Shonen que ele representa muito do que é um Battle Shonen hoje, do que é principalmente um mangá gigante hoje, que é você não ter mais a história megalomaníaca, você não ter mais a história gigante. Hoje em Uhum. dia você faz histórias muito mais centradas, escopo menor, focadas no seu personagem. O Undead Unluck ele é uma história de escopo gigante, ele é uma história expansiva, gigantesca, dentro de moldes modernos. Ele não Maior que a é própria existência. maior que a própria existência. Porque ele é, assim. Eu não consigo traçar paralelos para além da forma do Undead Unluck com outros contemporâneos dele. Mas eu consigo. Chainsaw não é desculpa gigante. Chainsaw é a história de um moleque virando um ser humano. É, mas eu consigo traçar paralelos com mangás da geração anterior, justamente. O Undead Unluck tem momentos que ele me lembra muito um Fairy Tail, por exemplo. O arco da primavera, por exemplo, ele é um arco que caberia muito bem dentro de um Fairy Tail, sabe? Um ótimo arco da primavera. Porra, tá maluco. Que arco bom. Se eu for ficar falando de arco a arco aqui, guerreiro, a gente vai embora amanhã. Mas, cara, é impressionante, porque assim, eu comecei a ler e eu tava me divertindo muito, porque, porra, muito carismático,
muito bacana. Gosto Uhum. é, do quão massa velho ele é, do quão brega Ele ele é. é. Um Rip não te pega, não? O Rip? Porra. Já adiantando aqui, eu vou falar com mais detalhes mais pra frente. Esse mangá, pra mim, ele tem 3 personagens que em qualquer outro mangá eles seriam facilmente disparado o melhor personagem daquele mangá. O Rip, o Feng e o Nico. Pra mim, se você tem um personagem nesse nível em qualquer outro mangá, eles são de longe o melhor personagem. Em Undead Unluck eles não são. Vou dar um take aqui, tá? Diga. Tá preparado? Tô. A Shonen Jump não tem um elenco bom assim desde Dr. Stone. Eu concordo. Falando em Dr. Stone, porque isso é uma coisa que eu pensei também. Isso é uma coisa que me veio à cabeça. O primeiro capítulo de Undead Unluck, ele é um capítulo tão diferente. Porque hoje em dia, em que os autores, né, em que as pessoas, elas estão aí... Caralho, achei finalmente, pô. Em que os autores, eles estão aí procurando, né, uma sobrevivência nessa revista. Um jeito prático de você conseguir sobrevivência nessa revista é você focar muito no seu mundo, porque aí você já joga ali uma promessa de que você tem coisas a entregar, mas que você não tenha, né? E todo mangá, a maioria dos mangás, pelo menos desde então, eles fazem um primeiro capítulo que é muito mais você estender um tapete ali pra você colocar pecinhas no seu tabuleiro e você não necessariamente entregar o tom da sua história logo de cara, entregar o que é, qual que é a sua voz narrativa dentro dessa história, né? O primeiro capítulo do Undead Unluck, ele é um capítulo que ele tá 100% tentando te conquistar na voz narrativa do Tozuka. Ele é um capítulo caótico, intenso. De cara ele já te prende. A primeira página desse mangá é a menina lendo o mangazinho dela, falando, terminei um shoujo, terminei essa história, que bom que eu pude ver ela até o final. Hora de me matar. Sabe? E eu fiquei pensando nisso. E o único mangá o último mangá, pelo menos, que eu consigo me lembrar que tem um primeiro capítulo assim também, que tem um primeiro capítulo que ele tá te tentando vender mais pelas ideias do que tentando estabelecer mundo, tentando colocar uma promessa ali na frente, foi justamente o Dr. Stone. Então, são paralelos que eu vejo aí, né? E eu tava curtindo muito. Eu tava curtindo muito todo o massa velho, sabe? No segundo arco desse mangá já tem, tipo... Eles vão enfrentar zumbis, mas aí o Andy termina... Sim. Ele e a multidão de zumbis contra o demônio da... Rot. Eu esqueci a tradução agora. Spoil, na verdade. Spoil, né? Enfim, um demônio lá específico, né? E aí já chega o Shen, que é gigante, tá maluco? O Shen é gigante. E... Porra, eu tava curtindo muito, falando que mangazinho bacana, que mangazinho legal. Muitas coisas bacanas aqui acontecendo. Mangá intrigante, tem bons arcos. O arco do navio, gosto muito, que é o arco que aparece o Rip pela primeira vez. Tem ali uma traição. E aí pensei, porra, um draminha bom. Bacana, legal. Mas nesse ponto eu ainda tava meio que tipo, porra, tá bacana. Estou curtindo. Ainda não peguei a dessa história. E, meu, tem muita coisa aqui que eu acho meio questionável, que eu acho meio duvidosa. Já mencionei o Victor, por exemplo. O Victor é um personagem que um conceito que quando apareceu pela primeira vez, eu fiquei com uma preguiça. Bateu uma preguiça. Ele dá. É que tipo, tá, ok, então, dupla personalidade, né, eventualmente ele vai superar isso, ok, perfeito, tá, show, já conheço. Essa história eu já vi. Aí tem o arco do outono, né? Que é o arco que esse mangá fica bom. Eu não digo que o arco desse mangá fica bom, eu digo que o arco desse mangá fica especial. Porque ele já era um mangá bastante ambicioso. Bastante ambicioso na premissa dele. Eu, por exemplo, se eu tivesse lendo ele desde o começo, eu ia ter certeza de que ele seria cancelado, porque como é que um autor novato vai conseguir, primeiro, lidar com um sistema de poder complexo igual que ele criou, segundo, lidar com uma ideia como, por exemplo, as coisas que eles matam são coisas que ele vai apagar da realidade. Como é que ele vai conseguir equilibrar tudo isso?
O Tozuka é gênio. Não tem jeito. Tozuka é gênio. Ele matou o Outono, porra. No primeiro arco maior dele. O primeiro arco maior dele, ele mata a estação Outono. Não só isso. Ele se coloca dentro do mangá. Porque você vai ter. Aham. Você vai ter um dos arcos de treinamento mais fascinantes em memória recente. Que é a ideia de você não ter exatamente, né, o treinamento pra deixar os bonecos mais fortes. A questão é esses bonecos se conhecerem. É uma Se questão de conhecerem. perspectiva. É uma questão de perspectiva, é uma questão de alma, né? Alma é uma coisa que ele coloca muito nesse mangá. E a primeira parte desse mangá que me deu arrepio real, assim, é quando o tá tendo a Fuko tá no flashback do Andy, né? Na época que ele era do Velho Oeste, Cowboy. Quando ele era cowboy, cowboy fora da lei. que os caras vão, matam lá toda a galera dele. Aí ele vai, mata os caras. E a Fuko, ela vê e ela fala, tipo, eu tô aqui porque o Andy, ele é uma pessoa que a vida dele é marcada por perda e eu tô aqui pra presenciar todas elas, sabe? Uhum. É o primeiro grande momento desse mangá pra mim. Porque esse arco que tem o Tozuka, ele é a primeira, não é nem uma primeira sugestão. É o primeiro mergulho que esse mangá vai dar numa veia metalinguística, né? Que é o que ele tá fazendo, vai continuar fazendo e vai ir até hoje, né? O negócio é que eles têm um mangá que conta a história do mangá que nós estamos lendo. E aí eles Isso. precisam encontrar a autora pra descobrir como é que eles conseguem evitar o apocalipse, né? E eles encontram. E nesse ponto tem uma. A gente vai ter esse autor que escreveu o mangá pelo qual eles estão se guiando. E vai ter o flashback dele. Todo o negócio dele é que ele era um leitor de mangá muito assíduo. Ele gostava muito de mangás. E ele desenhava os personagenzinhos, né? Pra fazer o mangá dele. Ele encontra uma caneta que fala pra ele todo o futuro. Mas aí, ao mesmo tempo Deus pune ele e faz com que ele seja imperceptível. E Porque tem uma tônica desse mangá que Deus é um grande filho da puta. Deus é um desgraçado. O negócio desse mangá é que todos os personagens eles têm poderes e todos os poderes são uma maldição pra eles. Sim. E todos os poderes eles são adquiridos através de uma tragédia horrível, né? Uhum. Tudo por conta de Deus. E aí Acho que sacanagem, inclusive. Não é. ele tá Nenhum outro motivo. ele faz Sacanagem. ele faz sacanagem. E aí você vai ter, né, o a alternativa que ele encontra pra isso é escrever mangá. Ele cria um pseudônimo e ele escreve mangá. E tem um momento muito revelador, que é um momento que ele fala: eu criei o meu pseudônimo para que eu pudesse encontrar a Fuko e o Andy, né? Que é justamente o Tozuka se colocando na história. Ele criou esse personagem para que ele pudesse encontrar com a Fuko e o Andy, né? Porque a coisa que mais me fascina no Undead Unlucky e a coisa que mais me faz pensar nesse mangá, ponto, assim. A visão de personagem dele é uma visão muito única. Porque ele tá fazendo questionamentos aqui que vão bastante além. Porra, você tratar um personagem como. O que é um personagem? Né? Um personagem, ele é uma ferramenta pra contar sua história? Pragmaticamente falando, sim. De uma maneira, de uma análise racional? Fria. Sim. Fria? Sim. Ao mesmo tempo, o seu personagem que ele tem efeito em outras pessoas e que pra criação dele ele é uma amálgama de tantos sentimentos que você colocou nele ali, ele é só uma ferramenta? Ou ele tem algo a mais? Sabe? O que o Tozuka coloca aqui é que esses personagens, ele tem a plena certeza de que esses personagens eles são vivos. E que os personagens eles têm uma vida para além da escrita Dos dele, caprichos dele. dos caprichos dele, sabe? E pra mim essa é a parte que torna tão genial
E eu uso a palavra genial, assim, sem medo de ser feliz. Tão genial quando no meio desse mangá, ele vai dar uma virada, Aham. e aí ele vai meio que recomeçar a história. Não recomeçar, mas enfim, ele vai meio que voltar de um ponto da história, e todo o foco da história a partir desse momento vai ser impedir o sofrimento desses personagens. E aí levanta outras questões também. Porque esses personagens, eles são quem eles são por causa desse sofrimento deles. O poder deles deriva do sofrimento, né? E todos os personagens que a gente conheceu até então, eles são definidos por isso também. O Shen, ele é São um definidos personagem pelo trauma deles. pelo trauma deles. O Shen é um personagem que ele é do jeito que ele é, porque ele perdeu a irmã. O Billy é um personagem que ele é do jeito que ele é, porque ele tem o trauma forte de ter perdido a família e ele não acha, né? Ele é veterano de guerra e tudo mais. E ele não quer que outras pessoas lutem, né? Você tirar isso desses personagens. Isso não são perguntas que eu tô fazendo, isso são questões que ele tá abordando no mangá. Sabe? Uma grande parte dessa virada toda Uhum. é o fato de que, sem querer dar spoiler, é como se recomeçasse tudo. E aí a única personagem que se mantém, os dois únicos personagens que se mantêm é a Fuko e o Andy, que fica fora de cena por muito tempo. E aí você vai ter esse questionamento da Fuko mesmo, tipo, eu quero ajudar essas pessoas. Essas pessoas que eu tô ajudando, elas são as pessoas que eu conhecia? Porque a Uhum. Fuko, ela é uma personagem infinitamente empática. A Fuko, ela é Sim. uma personagem que, acima de tudo, ela quer o mais absoluto bem para as outras pessoas, e ela vai fazer o que for preciso para que essas pessoas elas sejam bem, né? Então E você eu gosto de uma outra pergunta que ele se faz nesse recomeço, que é: o que é a Fuku sem o Andy? de qualquer forma que seja, ou ele vai quebrar, né? O Under Unlucky tem muito disso, mas ele sempre parte do pressuposto de que esses personagens eles estão plenamente conscientes e plenamente abertos a qualquer possibilidade que possa acontecer. E eles mantêm a cabeça erguida. E eles são constantemente Aham. recompensados por isso, né? E é um trabalho de escrita, primeiro, muito complicado. Segundo, muito surpreendente. Como, por exemplo, ele vai descartar as coisas que fazem esses personagens serem esses personagens, em grande parte. Mas ele ainda vai conseguir fazer com que esses personagens eles sejam algo a mais. Sim. Mesmo que eles não tenham os traumas dele. E isso também vai dar oportunidade pra ele de mexer com personagens que ele não tinha tido a chance de mexer antes. Porque ele não vai descartar um Personagens que personagem. personagens que morrem no capítulo 2. Personagens que morrem no capítulo 2. Personagens que tem, no máximo, 3 quadros até esse ponto. O capanga do vilão que morreu em uma página, ele vai voltar e ele vai dar o devido respeito pra esse personagem. Porque essa é uma obra que o Undead Unluck ele é absurdamente ambicioso por vários motivos. Pelo escopo dele, pelo tanto que ele faz apostas numa revista semanal em que ele pode ser cancelado a qualquer momento, e apostas que, em grande parte, podem começar a fazer ele ser cancelado. São coisas que, quando ele introduz, pode parecer que ele não sabe onde ele tá indo, mas ele sabe. Você só precisa ter um pouco de confiança nele. E aí depois ele paga e é muito surpreendente como ele consegue constantemente te colocar nesse estado e ao mesmo tempo justificar, né, a plena confiança que eu acho que é a partir do momento em que você passa ali do capítulo 40, que é o arco da primavera, você deposita nele, porque é absurdo. Mas acima de tudo isso, esse mangá, ele me dá uma sensação tão forte de que a história da vida desse cara é o que ele tá dedicado a entregar aqui. Dá uma sensação de que ele viveu até aqui, de que todos os anos que ele passou sendo leitor de mangá, porque ele é claramente muito leitor de mangá,
Sendo, Sim. primeiro, fã de mangá e todas as histórias que ele criou na cabeça dele ao longo de todo o tempo até ele começar essa publicação estão culminando aqui. Histórias que a gente não viu, mas que ele passou a vida inteira com, e ele tá disposto a entregar a história da vida dele aqui. Porque ele tem muito amor, é muito amor que ele tem por esse mangá. Sabe? Ele tem um amor muito grande pela própria obra. Que vai além, de novo, conversa com essa questão. Vai muito além de você simplesmente ver personagens como ferramentas ou você ver uma história como maquinações aqui e ali, sabe? Isso acaba causando alguns problemas pra ele, né? Como eu disse, assim, tá num ponto do mangá agora que eu sinceramente não sei se ele tomou um toquinho no ombro e falou, ó, seu tempo tá acabando, ou se ele só tá plantando terreno pra alguma coisa, sabe? Eu diria que me parece que foram lá e falaram: "Ô, você tem um aninho aí, fecha". Mas ao mesmo tempo eu tive essa sensação pré ele recomeçar, que tem um momento que ele começa a acelerar muito, que eu achei: "Caralho, avisaram ele que acabou". E Uhum. ele viveu mais 50 capítulos depois disso, então não sei Jus- também. justamente isso, sabe? Que aposta absurda é essa? Você colocar ali um momento que, porra, você tá plenamente alertando seus leitores que o mangá acabou, mas não, ele não acabou, ele vai continuar daqui pra frente. Eu entendo perfeitamente porque que esse mangá não vende, porque que esse mangá não faz sucesso. Porque ele é tão contra o que faz sucesso hoje, não num sentido de que ele é ultra diferente ou coisa desse tipo. Mas como eu comentei, ele é um mangá com um tom muito otimista em relação aos personagens dele. Já começa que ele é um mangá protagonizado por uma menina e um cara adulto, né? Isso já coloca ele aí num grau de distância. Mas fora isso, Aham. sabe? Todas as coisas que ele faz, essa questão de escopo, por exemplo, que ainda cola? Sim, ainda cola. Ele tá aí. Ele tá fazendo, sabe? Jujutsu, você tem. Toda a luta é dois Emon gritando um com o outro no estacionamento de um Habib's. Aqui os caras, eles estão literalmente no espaço lutando contra a manifestação Matando de Deus, conceitos. matando conceitos, sabe? E eu fico muito impressionado, porque, cara, de novo, ele tá numa revista semanal. Ele tá na maior revista semanal que tem. Qualquer passo falso que ele dá, ele pode ser limado e essa história, que ele claramente se importa muito, pode ir pro caralho. Mas ele vai porque ele tem confiança de que ele consegue entregar. Sabe? De que ele tem essa qualidade que vai atrair nem que seja o mínimo nicho possível. Porque ele tá ali naquele meio de revista que nem todo mundo tá te vendo, mas você ainda tá numa certa zona ali que você não vai ser o primeiro a receber machadada, né? Uhum. Grande parte disso vai pro elenco dele, porque o elenco dele é absurdo. Como eu disse, absurdo. Sabe? Não tem um personagem ruim nesse mangá. De novo, assim, são personagens que eu passei 60, 70, 80 capítulos pensando, este aqui eu não gosto muito. Esse aqui, porra, não sou tão fã. A Juiz é uma personagem que eu não era muito fã. Até ele revelar o que é a Juiz. E aí eu falei, caralho, esse negócio, essa personagem, ela é absurda. O Nico é um personagem que eu não era fã na primeira versão Eu dessa também não. história. Hoje, é meu Muito secundário pi favorito. É meu secundário favorito. Ele tem uma luta absolutamente fantástica. E tudo isso, assim, todo esse amor que ele imprime na história, todo o conhecimento que ele mostra que ele tem. Porque um cara ele fazer um mangá em que ele tem uma visão tão específica assim sobre esses conceitos, significa que o cara ele pensou muito sobre a mídia que ele tá trabalhando. Uhum. E aí me leva a crer até, eu fiz a piada no começo. Eu fiz a piada no começo. Hum. Eu não tenho certeza se o nome dele não é Tozuka porque ele quer fazer uma homenagenzinha, sabe? Porque tem um momento em que o Andy, eles vão, né, eles têm que se passar por mangakas pra conhecer o próprio Tozuka. E o Andy ele fala tipo, eu consigo fazer uns mangá. Na época do Tezuka ali eu tentei um pouco. Que aí já vem na minha cabeça. Isso é só uma piada pra tipo, o Andy ele viveu muito? Ou isso é
também uma piada com o fato de que quando o mangá surgiu, não existiam autores de mangá. Existiam uns caras que achavam que eles conseguiam contar a historinha em quadrinho e eles iam lá e publicavam, sabe? Eu fico pensando nisso porque para além do amor que ele tem por esse mangá, isso, quer ele queira ou não, se estende a um amor por uma história dessa mídia e principalmente por uma história desse gênero que é, cara, absurdo. Eu não lembro a última vez que eu vi isso numa revista semanal, numa Jump, sabe? Uma coisa gigantesca, expansiva, assim. E. É. Eu. De verdade, eu fico embasbacado, assim. Embasbacado. Ele não é um mangá perfeito. Eu acho que ele tem ali Não. suas boas quantidade de defeitos. Eu não acho, por exemplo, que ele é muito bom em Patinadas. luta. Eu não acho que ele é muito bom em luta. Os poderes dele são todos muito criativos. Mas eu não acho que ele é bom em enquadrar com clareza o que tá acontecendo em cada dado momento. Principalmente quando você tem personagens com poderes gigantescos tacando raio um no outro e tal. Isso eu não acho muito bom. Eu acho que Tem algum. ele tem boas splash pages ali. Splash Mas Pages é ele tem só. sempre. Sim. E tem alguns arcos aqui e ali. Agora, por exemplo, a gente teve uns 2 arcos que eu não me importei muito. O arco da, das Idols e o arco da Tatiana que teve recentemente. São 2 arcos que eu não me importei muito. Mas. É uma. Sabe, é um mangá que eu não consigo não admirar profundamente ele e que eu não consigo não apreciar. Pra além do fato dele ser um mangá ótimo, com um elenco de personagens perfeito e com ideias muito ambiciosas, eu não consigo não apreciar o fato de que esse negócio existe. De que existe um mangá em 2020 assim, sabe? Imperfeito do jeito que ele é, mas ambicioso do jeito que ele é, expansivo do jeito que ele é. Então, é por isso que eu fico muito triste. Agora, por exemplo, eu acho que existe uma grande possibilidade dele terminar de uma maneira aquém a que ele conseguiria terminar caso esse mangá vendesse um pouco mais. É uma sensação bem merda, Sei. porque eu de verdade me importo muito com esse mangá agora. E eu fico muito triste que, de novo, assim, ele é um mangá que foi solenemente ignorado em todas as chances que ele teve de ser abraçado. E por enquanto eu só quero que ele termine bem. Né? Então. Eu já. Ele vai. Matheus, ele vai. Como eu não continuo lendo mangás ruins, e geralmente eu gosto de falar aqui de mangás que eu li uma quantidade normal, né? Eu li uma boa quantidade pra eu ter comentários sobre. Eu. Praticamente todo mangá que eu venho falar aqui eu tenho uma opinião positiva, morna pra positiva, né? Mas Uhum. o Undead Unluck, ele é um dos poucos que eu falei até aqui, até hoje, que eu olho e eu penso, tipo. Esse mangá, ele tem muito facilmente a chance de ser um dos meus mangás favoritos, ponto, assim. Quando ele terminar. Muito facilmente. Porque eu admiro ele profundamente. Profundamente. Como eu disse, tem seus erros. Claro que tem, né? Mas, assim, fiquei embasbacado e absolutamente encantado com Undead Unluck. Minha nota não poderia ser outra. É 5. Qual que é a nota? Boa. Então, É bizarro é, como a Jump atual tem um monte de pedrada saindo ao mesmo eu tempo. eu falei isso e eu continuo repetindo. Desde que eu comecei a ler mangá, não teve leva com tanto mangá bom na Jump igual tem agora. Undead Unluck, Sakamoto Days, Witchwatch, Akane Banashi, Blue Box. Não vou nem contar One Piece e Hunter x Hunter. Sabe? Até mangás que são um pouco abaixo, mas que eu particularmente gosto, Kagurabate, por exemplo. A quantidade de mangás ótimos saindo agora é bizarra mesmo. Bizarra. Mas é isso de Undead Unluck. Por favor, leiam esse negócio. Leiam esse negócio, gente, por favor. Por favor, leiam esse negócio. Mas Matheus, ele apalpa ela no capítulo 1. Isso é uma coisa, inclusive. Do jeito que as pessoas falavam, eu achei que isso ia ser uma constante por pelo menos ali uns 15 capítulos.
Eu achei que ia ser tipo o começo do Soul Eater, sabe? É Aham. uma vez que ele apalpa ela no capítulo 1, e depois ele já lima isso. 2020 era Não me um. falta não, Bruno. Eu li muito Dois, de Yozakura. 2020 era uma época bizarra, né, guerreiro? Porra. Era. Já fiz essa reflexão já. De que agora a gente voltou à normalidade, não tem mais um psicopata na presidência e a gente consegue não enlouquecer todos. Falavam de Fire Force, mas Fire Force eu compreendo também. Fire Force tem a sua parcela considerável que não é tão presente, mas que pelo menos não é um quadro do capítulo 1 faz as pessoas gritarem ao topo dos pulmões delas que esse mangá é péssimo. Ou Dan 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 também, né? Enfim.